O último som foi um guincho de metal se partindo. Eu não estava bêbado. Não fui imprudente. Eu tinha apenas 19 anos, sentado no banco do passageiro enquanto uma chuva torrencial castigava as estradas de Maple Creek, Ohio. 2 dias depois, emergi da escuridão, não com a minha própria respiração, mas com o impulso frio e rítmico de um ventilador. Meu peito parecia ter sido esmagado, e um tubo de plástico serpenteava fundo na minha garganta, abafando qualquer som que eu pudesse ter emitido. Mas o horror daquela experiência de quase morte não era nada comparado à verdade que eu estava prestes a ouvir. Uma verdade sussurrada do lado de fora da minha porta. Uma verdade que doía mais do que qualquer osso quebrado. Ouvi uma enfermeira dizer que o hospital havia ligado para minha família imediatamente. Disseram que eu poderia não sobreviver àquela noite. Então, a outra enfermeira disse as palavras que redefiniriam minha vida. Disseram que não poderiam vir. A outra filha, Sarafina, tinha uma consulta no spa para seu galgo afegão. Dizem que tudo tem um preço. Naquela noite, descobri o meu. Custava menos que uma sessão de tosa. Meu nome é Elise Bell, e esta não é apenas uma história sobre traição. É sobre como eles me cobraram e como eu provei que estavam completamente errados. Eles apostaram que eu continuaria sendo a sombra invisível em seu retrato de família perfeito. Ou pelo menos era o que pensavam. O que meus pais nunca imaginaram foi o plano que discutiram por telefone enquanto pensavam que eu estava inconsciente. E a reação deles, anos depois, quando ficaram cara a cara com o soldado que sua crueldade havia criado, é algo que jamais esquecerei. Antes de continuar, diga-me de onde você está ouvindo. Clique em curtir e inscreva-se para não perder o resto desta história. Fiquei ali, prisioneiro do meu próprio corpo, ouvindo cada palavra cortar o ar estéril do quarto de hospital. A dor física, a sensação de costelas estilhaçadas e pulmões machucados, começou a desaparecer. Foi substituída por um calafrio que começou no meu peito e se espalhou por todas as veias. Um frio que nenhum cobertor de hospital conseguia aquecer. Um spa para cães. As duas palavras ecoaram na câmara silenciosa da minha mente. Não uma reunião de negócios crítica, nem mais uma emergência familiar, um compromisso de tosa para um animal de estimação. Procurei desesperadamente por alguma outra explicação, algum mal-entendido catastrófico, mas não encontrei nenhuma. A verdade era simples, brutal e nua. Na lista de prioridades deles, minha vida nem sequer figurava entre as 5 primeiras. O sentimento que me invadiu não era tristeza. Era um vazio profundo. Era como se alguém tivesse pegado um vácuo cósmico e sugado todos os meus sentimentos, deixando apenas um espaço frio e silencioso onde antes ficava o coração de uma filha. Minha mente, desconectada do meu corpo quebrado, começou a recuar através de uma vida inteira de evidências. De repente, aquele momento não era mais uma anomalia. Era um padrão. Eu tinha 12 anos e tinha acabado de passar por cima do guidão da minha bicicleta Kevin, caindo com força no asfalto. Lembro-me de segurar meu braço, um ângulo nauseante e anormal abaixo do cotovelo, e correr para casa chorando. Minha mãe, Genevieve, olhou para o meu braço inchado e roxo e suspirou. Ah, Elise, você é sempre tão dramática, disse ela, pegando as chaves do carro. Preciso levar Sarafina para a aula de balé agora. Naquela noite, meu pai, Sterling, chegou do trabalho, viu meu braço e finalmente me levou ao pronto-socorro. O médico perguntou por que eles tinham esperado tanto. A fratura era óbvia. Meu pai, com um sorriso encantador e experiente, simplesmente mentiu. Ela é uma criança estoica. Não nos contou quão ruim era. E eu, como sempre, fiquei em silêncio. Eu os protegi. Eu protegi a imagem deles, a narrativa deles, a família perfeita deles. Flutuando ali na minha cama de hospital, percebi que desta vez não seria diferente. Não se tratava de um único ato chocante de negligência. Era simplesmente o capítulo final e contundente de um longo, longo livro sobre a minha própria invisibilidade. Não se tratava de um erro. Era uma política. E a duquesa, a cadela, não era apenas um animal de estimação. Ela era um acessório.
Um acessório lindo e elegante para o retrato perfeito da família Bell, que minha mãe passou a vida cuidando. Duches era uma galga afegã premiada, e toda a sua existência era uma encenação. Lembrei-me da minha mãe num churrasco no bairro, poucos meses antes, gabando-se para as outras esposas. Duches estará em Westminster este ano, anunciou ela, radiante. Um cão premiado é sinal de uma família com pedigree, sabia? Agora eu entendia. A presença deles ao meu lado teria sido um incômodo, uma rachadura naquela fachada impecável. Significaria rostos preocupados, eventos sociais cancelados e perguntas desconfortáveis. Mas a duquesa tendo sucesso na exposição canina mais prestigiada dos Estados Unidos? Essa era uma história que eles poderiam contar em jantares por meses. Naquele momento, naquela cama de hospital, eu não era a filha deles lutando pela vida. Eu era um inconveniente de relações públicas para a marca deles. Algum tempo depois, a porta se abriu novamente com um rangido. Uma enfermeira mais velha entrou. Seu crachá dizia Lina. Ela tinha olhos gentis e cansados. Ela não disse muita coisa enquanto verificava os monitores que emitiam um ritmo constante ao meu lado, um ritmo que me mantinha viva. Ela ajustou meu cobertor, com movimentos suaves e deliberados. E então ela se abaixou e pegou a minha mão. Sua pele era quente, seu aperto firme e seguro. Ela olhou diretamente nos meus olhos e, pela primeira vez, me senti vista. Em seu olhar, havia uma compreensão que eu nunca, nenhuma vez, receberá da minha própria mãe. Estou aqui com você, ela sussurrou, sua voz suave e reconfortante. Você não está sozinha. Suas palavras não conseguiram curar meus ossos quebrados nem a ferida aberta em minha alma. Mas fizeram algo igualmente importante. Validaram minha dor. Confirmaram que o que eu sentia era real, que aquela traição era tão monstruosa quanto parecia. A gentileza simples e merecida de um completo estranho realçou a crueldade inimaginável da minha própria família com um relevo cru e implacável. E naquele quarto frio e silencioso, um novo sentimento começou a se agitar sob o vazio. Não era esperança. Era algo mais duro, mais frio. Era a primeira faísca de uma determinação que um dia destruiria seu mundo perfeito. Deitado naquela cama de hospital, olhando para as placas brancas estéreis do teto, comecei a entender que minha vida não era uma história. Era um museu. E minha mente, agora desligada da dor, era curadora relutante, forçando-me a um passeio por seus corredores silenciosos e ecoantes. Cada peça em exposição era uma injustiça perfeitamente preservada, polida por anos de ressentimento silencioso. O incidente do spa para cães não era a peça central da coleção. Era apenas a aquisição mais recente e grotesca. O cheiro de peru assado e torta de abóbora, para a maioria das pessoas, significa família e aconchego. Para mim, é o cheiro de sufocamento. Minha mente viajou para o último dia de Ação de Graças, apenas alguns meses atrás. O cenário era perfeito, como uma capa de revista. O brilho suave do lustre, o tilintar dos talheres na melhor porcelana da minha mãe, o murmúrio baixo de uma conversa alegre. Lembro-me de sentir um nó de esperança nervosa no estômago. Pela primeira vez, tive uma notícia substancial, algo que poderia finalmente merecer um aceno de aprovação genuína. Meu pai, Sterling, levantou-se, batendo na taça de champanhe com uma colher. A sala ficou em silêncio. Ele parecia majestoso, orgulhoso, seu olhar percorrendo a família que havia construído. Passou direto por mim. Um brinde, disse ele, com a voz carregada de um calor paternal ensaiado. A nossa filha brilhante, Sarafina, ela foi aceita na NYU. A sala explodiu em aplausos e vivas. Meus tios e tias sorriram radiantes. Forcei um sorriso, os músculos do meu rosto pareciam tensos e artificiais, e bati palmas. Minha própria vitória, minha própria notícia, pareciam cinzas na minha boca. Minha carta de aceitação, aquela que oferecia uma bolsa integral de 4 anos para a Universidade Estadual de Ohio, estava no balcão da cozinha, enterrada sob uma pilha de catálogos da Pottery Barn e correspondência indesejada. Eu havia tentado contar a eles mais cedo naquela tarde, com as mãos tremendo enquanto segurava o envelope grosso.
Encontrei minha mãe na sala de jantar, preocupada com o arranjo floral. Mãe, comecei, minha voz quase um sussurro. Eu entrei. Uma bolsa integral. Ela nem se virou. Ah, que bom, querida, disse ela, com a atenção fixa em uma pétala de rosa errante. A gente conversa sobre a sua escola estadual depois. Agora, você poderia ir cortar mais um pouco de torta? Sua resposta estava esperando. Então, fiquei ali, observando Sarafina imersa em adoração, segurando a pesada faca de servir, o cabo frio e sólido na minha mão. Naquele momento, cercado pela família, nunca me senti tão fantasmagórico. Eu era uma parte funcional da cena, mas não uma parte celebrada da história. Eu era a ajudante. As peças em exposição no meu museu particular remontavam a anos, cada uma delas um testemunho da política tácita da família. Havia o salão dos investimentos desiguais. Sarafina tinha um sorriso perfeito e deslumbrante, uma obra de arte que custará aos meus pais milhares de dólares em aparelhos ortodônticos, contenções e tratamentos clareadores. Foi um investimento na beleza dela, um adiantamento para um futuro de sucesso. Eu tinha uma pequena lasca irregular no meu dente da frente daquele acidente de bicicleta quando tinha 12 anos. Lembro-me de perguntar à minha mãe, só uma vez, se poderíamos tentar fazer um acordo de fiança. Estávamos na cozinha. Ela estava ao telefone, agendando um dos horários do cabeleireiro de Sarafina. Ela cobriu o fone e me lançou um olhar irritado. Ah, Elise, não seja tão vaidosa, sussurrou. Isso te dá personalidade. Quando Sarafina tirou-se em álgebra, uma crise foi declarada. Ela culminou na compra de um iPhone novinho em folha, uma ferramenta, explicou meu pai, para ajudá-la a se organizar. Quando levei para casa meu boletim com a nota mais alta de toda a turma do penúltimo ano em Física AP, uma conquista que me custou inúmeras noites de estudo na biblioteca, meu pai olhou para ele por cima do seu Wall Street Journal. Ele dobrou o jornal, tomou um gole de café e simplesmente assentiu. Esse é o seu trabalho, Elise, disse ele, em tom de voz firme. Ninguém dá um prêmio a um peixe por nadar. A cada comparação, a cada rejeição casual, eles cravavam sua mensagem mais profundamente em minha alma. A existência de Sarafina era um bem a ser lapidado, investido e exibido. Minha existência era uma obrigação a ser cumprida, uma despesa a ser administrada. Eu não era filha deles. Eu era apenas um item no balanço deles. E claramente não estava gerando um retorno muito bom para o investimento deles. Mas a exposição mais distorcida e comovente de todo o museu foi aquela que chamei de crueldade da esperança. Porque a pior parte, a parte que me manteve acorrentado a eles por tanto tempo, era que às vezes eles eram gentis. Depois de uma semana me dando gelo por alguma infração desconhecida, minha mãe podia, de repente, voltar do shopping com um suéter novo para mim, sempre de cor neutra, sempre um tamanho maior. Eu vi isso e pensei em você, dizia ela, com a voz subitamente suave e maternal. Aqueles pequenos gestos imprevisíveis eram como migalhas de pão jogadas a uma pessoa faminta. Eram o suficiente para manter viva uma esperança desesperada, o suficiente para me fazer silenciar a voz gritante na minha cabeça e pensar, talvez desta vez seja diferente. Talvez desta vez eles me vejam. Mas o calor era sempre temporário, um breve degelo antes do inevitável congelamento cortante retornar. Deitado ali, com o chiado rítmico do ventilador como minha única companhia, finalmente vi o que era. Não era amor. Era manutenção. Era manipulação. Era como eles impediam que sua ferramenta enferrujasse. Olhando para aquele teto vazio, as lembranças deixaram de ser desfeitas individuais. Elas se encaixando como os elos de uma corrente pesada que me prendia. Eles me ensinaram que meu valor era condicional, medido apenas pela minha utilidade para Sarafina e pela imagem familiar perfeita. E agora, ali, quebrada, indefesa e sem utilidade para ninguém, meu valor finalmente, oficialmente, chegará a zero. Uma pergunta fria e clara se formou em minha mente. Não era por quê. Eu já tinha parado de perguntar por quê. A nova pergunta era mais incisiva, mais difícil, mais perigosa.
Por quanto tempo mais permitirei que isso continue? E no silêncio daquele quarto de hospital, uma semente de rebelião, plantada anos atrás por um episódio aleatório da Oprah à tarde, ao qual eu mal prestava atenção, finalmente começou a brotar. Lembrei-me dela olhando diretamente para a câmera. Você ensina as pessoas a te tratarem, ela disse. Por 19 anos, ensinei à minha família que meu silêncio podia ser comprado pelo preço de um suéter barato. Que meu valor era negociável. Era hora de uma nova lição. Se você acha que é hora de eu começar a revidar, deixe um comentário para demonstrar seu apoio. Eu realmente teria precisado disso naquela época. Poucos dias depois, Sarafina finalmente apareceu. Ela não chegou com os olhos vermelhos e preocupados, mas com um ar de profunda irritação, como se me visitar fosse uma tarefa que ela tivesse sido forçada a fazer entre o brunch e as compras. Ela entrou na sala esterilizada, vestindo um agasalho de grife que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Uma nuvem de perfume caro e enjoativo a seguiu, um aroma tão forte que parecia uma invasão no espaço silencioso e antissético. Ela colocou uma cesta de presentes de aparência barata no criado mudo. Era do tipo que se encontra em supermercados, cheia de biscoitos velhos, balas duras e uma loção com cheiro de produtos químicos. Mamãe e papai me mandaram ver como você está, anunciou ela, evitando meu olhar e, em vez disso, inspecionando suas unhas impecavelmente cuidadas. Todo mundo em casa está estressado com tudo isso. Lá estava. Nenhuma pergunta sobre a minha dor, minha recuperação ou o fato de que eu quase tinha morrido. Apenas uma reclamação sobre o incômodo causado. Olhei para ela, para a simetria perfeita do seu rosto, para a graça natural que ela carregava, e não senti nada além de um desgosto frio e claro. E então ela desferiu o golpe final, aquele que cortaria o último fio de conexão entre nós. Ela olhou para mim, sua expressão era uma máscara ensaiada de preocupação fraternal, e disse: Eu sei que você não queria causar todos esses problemas para todos. As palavras pairavam no ar entre nós, como se o acidente tivesse sido minha culpa. Como se toda a minha existência fosse um fardo que ela e meus pais fossem forçados a suportar. Naquele preciso momento, qualquer resquício de dúvida, qualquer resquício de esperança que eu pudesse ter interpretado mal, evaporou. O frio em minhas veias se transformou em gelo. Estava acabado. Eu estava farto. Depois que ela saiu, deixando para trás o cheiro do perfume e a cesta barata, usei o botão de chamada para chamar a Lina. Minha voz estava rouca por causa do tubo do ventilador que haviam removido recentemente, mas era firme. Você poderia me trazer uma caneta e papel? Perguntei. Preciso anotar uma coisa. Ela voltou alguns minutos depois com um bloco de notas e uma caneta esferográfica simples. Minhas mãos ainda tremiam devido ao trauma e à medicação, mas as palavras que fluíam para a página eram tudo menos fracas. Eram lúcidas, frias e definitivas. Não era uma carta, era uma acusação. Listei metodicamente as evidências, cada uma em um parágrafo separado. Primeira acusação: o braço quebrado deixado sem tratamento por horas em troca de uma aula de balé. Segunda acusação: o dente lascado, descartado como personagem, enquanto milhares foram gastos em um sorriso perfeito. Terceira contagem: o jantar de ação de graças, onde uma bolsa integral foi considerada menos importante do que cortar uma torta. E a contagem final e condenatória: Duquesa, a cadela, cujo horário no spa era mais urgente do que a minha própria vida. Não implorei. Não culpei. Não enchi as páginas com minhas lágrimas ou minha raiva. Simplesmente declarei os fatos, expondo-os como um promotor apresentando um caso claro e definitivo. Então escrevi a frase final, aquela que mudaria tudo. Lembrei-me de um verso da minha aula de história americana no ensino médio, um verso que parecia tão abstrato na época, mas agora soava profundamente pessoal. Era sobre o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Pela primeira vez, apliquei essas palavras a mim mesma. Escrevi: a partir de hoje, vocês abdicaram de seus direitos e responsabilidades como pais, e eu, Elise Bell, declaro minha independência de suas regras. Assinar meu nome lá embaixo foi como assinar a declaração de independência da minha própria vida.
Uma profunda sensação de alívio tomou conta de mim, uma libertação silenciosa e solene. Dobrei a carta com cuidado, mas não pedi um envelope para Lina. Eu não ia enviá-la. Olhando para as páginas dobradas e nítidas, tive um momento de pura clareza. Eu não precisava que eles lessem. Eu não precisava da reação deles, da negação deles, ou dos seus falsos pedidos de desculpas teatrais. O ato de escrever tudo, de dar voz a uma vida inteira de gritos silenciosos, era para mim. Era a minha própria validação. Era eu finalmente acreditando na minha própria história. Coloquei a carta debaixo do colchão fino do hospital. Quando eu fosse embora, ela ficaria para trás, uma relíquia da pessoa que eu costumava ser. Aquela garota, aquela que esperou por permissão para existir, havia morrido naquele quarto, não de um acidente de carro, mas da verdade. No dia da minha alta, eu estava trocando o avental do hospital pelas mesmas roupas que usará durante o acidente, ainda com um leve cheiro de chuva e medo. A Lina chegou, seu turno acabando de terminar. Ela se aproximou de mim em silêncio e colocou um pequeno envelope branco e simples em minha mão. Não é grande coisa, disse ela suavemente, seus olhos gentis encontrando os meus. Eu só queria que você começasse. Abri. Dentro havia 5 notas de $20, $100. E pela primeira vez desde que acordei neste hospital, comecei a chorar. As lágrimas não eram pela minha família, pela minha dor ou pela minha própria solidão. Eram lágrimas de gratidão avassaladora. Uma estranha, uma mulher que não me devia nada, me dera mais do que minha família jamais teve. Ela me deu o reconhecimento de que eu valia a pena ajudar, de que eu era importante. Aquele pequeno maço de dinheiro não era apenas papel. Era um testamento. Era um passaporte. Era minha passagem para uma nova vida. Uma vida que seria inteiramente minha. E quando saí daquelas portas do hospital para a luz brilhante e incerta do sol, agarrei-o na mão como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Porque era. Ao sair do hospital, o mundo parecia grande demais, barulhento demais. Maple Creek, uma cidade que eu conhecia desde sempre, de repente me pareceu um país estrangeiro. Com os $100 da Lina guardados no bolso da minha calça jeans, eu estava oficialmente por conta própria. A liberdade, descobri, tinha o gosto forte e metálico do medo. O dinheiro não rendeu muito. $80 foram para a primeira semana de aluguel de um quarto imundo, do tamanho de uma caixa de sapatos, acima de um barzinho enfumaçado nos arredores da cidade. O cheiro persistente de cerveja velha e cigarros velhos impregnava tudo o que eu possuía, um lembrete constante da minha nova posição na vida. Minhas primeiras refeições foram um rodízio de sanduíches de pasta de amendoim e geleia no pão branco mais barato que eu conseguia encontrar. Quando me dava vontade de esbanjar, eu me presenteava com uma lata de sopa de tomate Campbell's, comida fria, direto da lata, porque eu não tinha dinheiro para um prato quente. Cerca de uma semana depois, chegou uma carta, encaminhada do hospital. O endereço do remetente era minha antiga casa. A letra elegante e cursiva era de Sarafina. Não a abri. Caminhei quase 1 quilômetro até a Ponte Velha com vista para o riacho, aquela onde as crianças se desafiavam a pular no verão. Fiquei ali por um longo tempo, o envelope pesando na minha mão. Era uma âncora para uma vida que eu tentava desesperadamente deixar para trás. Deixei passar. Observei o retângulo branco flutuar na água marrom e turva, sendo levado rio abaixo até se tornar apenas um pontinho, e então desapareceu. Foi um funeral para o meu passado. E com isso, eu sabia que precisava encontrar trabalho rápido. Andei pela rua principal, entrando em todas as lojas com placas de procura-se emprego. Mas ninguém queria contratar uma garota de 19 anos sem experiência, sem referências e com um olhar assombrado. As rejeições se acumularam, cada uma minando minha frágil determinação. Finalmente, em desespero, empurrei a porta de um lugar por onde já havia passado centenas de vezes, mas nunca entrado, a Miller's Hardware. A campainha acima da porta tocou e uma onda de cheiros me atingiu, um perfume único e terroso de óleo de motor, serragem e pó de metal. Cheirava a trabalho, a honestidade. Atrás do balcão estava um homem mais velho, George Miller.
Ele era alto e magro, com um rosto envelhecido que parecia ter sido esculpido em granito. Suas mãos estavam calejadas e manchadas, e seus olhos, de um azul penetrante, pareciam enxergar através de mim. Ele era um veterano do Vietnã, um fuzileiro naval, algo que toda a cidade conhecia e respeitava. Ele não perguntou de onde eu era ou por que eu precisava de um emprego. Ele não pediu um currículo. Ele apenas me olhou de cima a baixo e, em seguida, apontou com a cabeça para o fundo da loja. Tem uma vassoura ali atrás, disse ele, com a voz rouca e rouca. Varra o estoque. Se fizer um bom trabalho, volte amanhã. Peguei aquela vassoura e varri aquele chão de concreto empoeirado como se minha vida dependesse disso. Porque, de uma forma muito real, dependia. Varri até minhas costas doerem e minhas mãos ficarem em carne viva. Organizei porcas e parafusos soltos em seus devidos compartimentos e empilhei latas de tinta em fileiras perfeitas e organizadas. Quando terminei, o quarto estava impecável. Eu não sabia se ele sequer verificaria, mas não importava. Foi a primeira coisa em muito tempo que foi verdadeiramente minha, meu próprio esforço, meu próprio trabalho. Voltei no dia seguinte, e no outro. Por um mês, trabalhei em quase silêncio. Ele apontava para uma tarefa e eu a executava. Aprendi a misturar tinta até obter o tom perfeito, a cortar chaves, a distinguir um ferrolho de um ferrolho de carruagem. Eu era uma esponja. À noite, no meu quartinho, eu lia os catálogos de produtos da loja, memorizando números de peças e especificações. Eu estava determinada a ser útil, a ser indispensável. Certa tarde, um cliente notoriamente difícil, o Sr. Henderson, chegou reclamando de uma válvula com vazamento em um cano que provavelmente foi instalado antes de ele nascer. A peça estava descontinuada há muito tempo. Enquanto o Sr. Miller explicava isso pacientemente, uma lembrança surgiu em minha mente. Eu tinha visto algo semelhante escondido em uma prateleira alta nos fundos, coberto de poeira. Com licença, Sr. Miller, eu disse baixinho. Acho que sei onde fica uma. Os dois homens me olharam. Corri para os fundos, subi uma escada e encontrei uma válvula de latão velha e pesada, uma combinação perfeita. Limpei-o com um pano e o tirei. O Sr. Henderson ficou em silêncio, atordoado. Ele pagou e foi embora sem reclamar mais nada. Depois que a campainha da porta tocou atrás dele, o Sr. Miller se aproximou de mim. Ficou em silêncio por um instante, apenas olhando para o local onde a válvula costumava ficar. Então, assentiu, com um movimento curto e brusco. Bom trabalho, Bell, disse ele. Você tem ótima memória. Era isso. Sem alarde, sem elogios efusivos, apenas uma simples constatação de um homem que valorizava a competência acima de tudo. Mas aquelas 7 palavras pareciam mais pesadas e valiosas do que uma barra de ouro. Foi a primeira vez que meu valor foi medido pelo que eu conseguia fazer, não por como eu me comparava à minha irmã. Lentamente, as coisas começaram a mudar. George, ele acabou me dizendo para chamá-lo de George, começou a me tratar menos como um funcionário e mais como família. Depois que fechamos a loja, ele começou a me convidar para jantar no Maple Diner. Sentávamo-nos em uma das mesas de couro vermelho desgastado e, entre pratos de bolo de carne e purê de batatas, ele me contava histórias. Ele falou sobre sua falecida esposa, Marta, e sobre seu tempo no corpo de fuzileiros navais. Em nenhum momento perguntou sobre meus pais ou onde eu morava. Nem precisava. Eu tinha a sensação de que ele já sabia tudo o que precisava saber. Certa noite, enquanto tomávamos café, ele olhou para mim do outro lado da mesa. A tropa te ensina uma coisa, Bell, disse ele, com a voz mais suave do que o normal. Ensina que família não é sobre com quem você compartilha o sangue. É sobre por quem você lutaria. Aquela frase pousou na minha alma e plantou uma semente. Era um caminho que eu nunca havia considerado, um futuro que eu não poderia ter imaginado. Pela primeira vez desde que pisei naquela ponte, não senti apenas que estava sobrevivendo. Senti que estava começando a construir algo. Por alguns meses, minha vida se estabilizou em um ritmo tranquilo e previsível. Eu tinha meu emprego na Miller's Hardware.
Eu tinha minhas noites no Maple Diner com George. E eu tinha uma paz frágil e arduamente conquistada. Era uma vida pequena, mas era minha. Eu começava a acreditar que finalmente havia escapado das sombras do meu passado. Mas a paz, eu estava aprendendo, é um luxo facilmente quebrado. Era uma tarde fresca de sábado de outubro. Eu tinha acabado de terminar meu turno e estava voltando para o meu apartamento, sentindo a dor satisfatória de um longo dia de trabalho nos músculos. Eu estava na metade da rua principal quando um SUV preto, familiar e reluzente, parou no meio-fio ao meu lado com uma parada repentina e agressiva. A porta do passageiro se abriu e minha mãe, Genevieve, saiu. Ela estava vestida com um vestido caro, cor creme, e óculos de sol enormes de grife, parecendo menos como se estivesse procurando sua filha afastada e mais como se estivesse a caminho de um almoço no clube de campo. Seus olhos, escondidos atrás das lentes escuras, examinavam minhas roupas de trabalho, jeans manchados com diluente e uma camisa de flanela coberta por uma fina camada de serragem, com um olhar de desdém indisfarçável. Fiquei paralisada na calçada. Meu coração começou a bater forte contra as costelas, um pavor gelado me invadiu. Não era um reencontro. Era uma emboscada. E ela havia escolhido seu campo de batalha com cuidado, a rua principal, em plena luz do dia, onde os olhos de Maple Creek estavam sempre atentos. Elise, ela começou, com a voz melosa e doce, demonstrando preocupação maternal. Querida, eu estava tão preocupada com você. Suas palavras eram uma mentira, e nós duas sabíamos disso. Ela não perguntou onde eu morava, se eu estava comendo, ou como as cicatrizes do acidente tinham sarado. Não fez uma única pergunta sobre mim. Em vez disso, começou um monólogo sobre as fofocas da cidade, sobre como minha situação estava causando comoção e constrangendo a família. Ela falava de aparências, de reputação, do sobrenome Bell. Era sempre uma questão de nome. Então, ela usou sua arma principal. Ela deu um passo à frente, a voz assumindo um tom mais íntimo e manipulador. Sua avó não anda bem, Elise. A saúde dela está debilitada. Ela está perguntando por você. Ela fez uma pausa, deixando o peso das próprias palavras se aprofundar. Você precisa voltar para casa. Precisa cumprir seu dever de neta. Era uma armadilha perfeita, e meu estômago embrulhou. Ela estava usando minha avó, a única pessoa naquela família que já havia me demonstrado um pingo de afeto genuíno, como isca para me atrair de volta para a gaiola. Minha mãe não se importava com os desejos da minha avó. Ela se importava em restaurar a ilusão de uma família feliz e perfeita. Meu retorno silenciaria as fofocas. Consertaria a rachadura na imagem pública deles. Mas a garota que teria sucumbido àquela culpa se fora. Ela havia morrido naquele hospital. Eu me mantive firme, com a postura rígida. Como ela está? Perguntei, com a voz monótona e fria. Se a vovó precisar de mim, peça para ela mesma me ligar. Minha resposta a deixou claramente atordoada. Ela não estava acostumada à resistência. Estava acostumada à minha condescendência imediata e chorosa. A máscara de doce preocupação se estilhaçou e, por um segundo, caiu completamente, revelando o desprezo cru e feio que ela realmente sentia por mim. Ela se inclinou, a voz se transformando num chiado venenoso, baixo o suficiente para que a senhora Gable, da padaria do outro lado da rua, não conseguisse ouvir. Quem você pensa que é? Ela cuspiu, suas palavras como ácido. Você não é nada, um balconista glorificado em uma loja de ferragens imunda. Você nunca será nada sem o nome Bell ao seu lado. Você nos deve. Você nos deve tudo. Você nos deve. Aquela única frase apagou qualquer dúvida, qualquer centelha microscópica de esperança de que um dia pudessem mudar. Eles não viam uma filha. Viam uma posse, um investimento que dera errado, um ativo que não estava mais rendendo como o esperado. Apenas a encarei, meu rosto uma tela em branco. Não lhe dei a satisfação de uma única lágrima ou uma única palavra de raiva. Então, virei as costas e comecei a me afastar. Eu sentia o olhar dela queimando em minhas costas, um calor palpável de pura fúria.
Mas não olhei para trás. Não fui para o meu apartamento. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui encaixar a chave na fechadura. Caminhei, quase no piloto automático, até o único lugar que me pareceu um santuário, o Maple Diner. Sentei-me num banquinho no balcão, sentindo o vinil gasto e frio contra minhas pernas. Só um café preto, por favor, Sal, murmurei para o dono. Minhas mãos tremiam tanto que derramei o líquido quente pela lateral da xícara quando ele chegou. Enquanto eu procurava um guardanapo, meus olhos pousaram em um cartaz colado na parede atrás do balcão. Era um cartaz de recrutamento do Exército dos Estados Unidos. Um grupo de soldados, com rostos resolutos e unidos, estava sob um slogan ousado e simples: Exército Forte. Olhei para aquele cartaz, as palavras queimando em meu cérebro. Pensei em George, em sua força silenciosa e em seu inabalável senso de justiça. Pensei em suas palavras: família não é sobre com quem você compartilha o sangue. É sobre por quem você lutaria. Pensei em um lugar onde seu valor fosse medido por suas ações, não pelo seu sobrenome. Um lugar construído com base na disciplina e no respeito, conquistados, não dados. Pensei em um lugar tão distante de Maple Creek, Ohio, que a longa e sombria sombra da família Bell jamais poderia me tocar novamente. Naquele momento, olhando para aquele cartaz com o cheiro de café e gordura no ar, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Eu tinha que ir embora. Não apenas do meu apartamento, mas desta cidade, desta vida. Eu tinha que ir. Essa sensação, quando você finalmente percebe que a única maneira de vencer é abandonar o jogo completamente, é assustadora, mas também é libertadora. Se você está torcendo para que eu dê esse salto e encontre minha força, clique no botão curtir e escreva "Vai em frente" nos comentários abaixo. 2 dias depois do confronto com minha mãe, a gota d'água caiu. Não foi barulhenta. Não foi dramática, mas quebrou o que restava da minha coluna. Meu pai, Sterling, entrou na Miller's Hardware. Era uma tarde tranquila, e George estava lá atrás, cuidando do estoque. Éramos só nós dois. Ele não me cumprimentou. Não perguntou como eu estava. Caminhou até o balcão com o ar de um homem realizando uma transação comercial e colocou um maço de papéis na minha frente. Eram documentos legais, grossos e oficiais. Ele os empurrou para mim com um dedo perfeitamente manicurado. "Assine aqui", ordenou, com a voz desprovida de qualquer emoção. "É uma escritura de renúncia. Você está cedendo seus direitos de herança ao terreno da sua avó. Sarafina e o noivo dela precisam disso." Olhei para ele, com uma sensação fria e vazia percorrendo meu peito. A terra da minha avó. Era um pequeno terreno de 2 acres nos arredores da cidade. Nada luxuoso, mas era o único lugar no mundo onde eu já me sentirá verdadeiramente feliz. Foi lá que ela me ensinou a plantar girassóis e a identificar pássaros pelo canto. Era o único pedaço tangível do seu amor que me restava. "Por que eu faria isso?", perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele olhou para mim então, e sua expressão era de genuína perplexidade, como se eu tivesse acabado de pedir que ele explicasse a cor azul. "Por que você vai simplesmente deixar tudo isso ir por água abaixo, Alice?", disse ele, com uma condescendência cansada no tom. "Eles querem construir uma casa lá. Seja útil para a família pelo menos uma vez na vida." Útil. A palavra pairava no ar, densa e pesada com o peso de 19 anos. Era tudo o que eu era para eles. Tudo o que eu sempre fui, uma ferramenta, um meio para um fim, algo a ser utilizado. Olhei dos papéis para o seu rosto impassível, e uma estranha calma se apoderou de mim. Toda dor, toda raiva, todo anseio desesperado pela aprovação dele simplesmente se dissolveram. Não havia mais nada pelo que lutar. A guerra havia acabado, e eu já havia perdido muito antes de nascer. Peguei a caneta que estava sobre o balcão. Minha mão estava perfeitamente firme. Destampei-a e assinei meu nome na linha que ele havia indicado. A assinatura foi clara, firme e decisiva. Empurrei os papéis de volta para o balcão. "Está feito", eu disse, com a voz fria e dura como aço. "Agora você pode ir."
A completa ausência de emoção no meu rosto pareceu assustá-lo. Ele esperava lágrimas, discussões ou um apelo patético. Ele não esperava essa decisão final. Ele pegou os papéis do balcão e saiu sem dizer mais nada, apressando-se como se temesse que eu mudasse de ideia. Mas ele não entendeu. Aquela assinatura não foi um ato de rendição. Foi uma declaração de guerra à minha antiga vida. Eu tinha acabado de assinar a certidão de óbito do nosso relacionamento. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada no meu pequeno e solitário quarto, com o brilho da tela do meu laptop iluminando a escuridão. Assisti a um documentário que encontrei online sobre a General Endonvood, a primeira mulher na história militar dos Estados Unidos a alcançar o posto de general de 4 estrelas. Observei-a falar, sua voz repleta de uma autoridade serena e inabalável. Seu valor não está no seu gênero, disse ela, mas na sua liderança e na sua contribuição. Suas palavras me deram um alvo. Elas me deram um destino. Na manhã seguinte, peguei um ônibus para a cidade mais próxima, onde ficava o escritório de recrutamento do Exército dos Estados Unidos. O recrutador era um sargento de primeira classe com aparência cansada e rugas profundas ao redor dos olhos. Mas ele respondeu a todas as minhas perguntas com paciência e honestidade. Ele falou sobre disciplina, sobre camaradagem, sobre a chance de conhecer o mundo. Não prometeu uma vida fácil. Na verdade, prometeu o oposto. Prometeu uma vida difícil, uma vida cheia de desafios que me levariam ao meu limite absoluto. E era exatamente disso que eu precisava, um desafio que eu pudesse vencer com minhas próprias mãos, nos meus próprios termos. Um lugar onde meu valor fosse provado, não debatido. A parte mais difícil foi me despedir do George. Contei a ele naquela noite, depois de fecharmos a loja pela última vez. Ele ficou ali parado por um longo momento, encostado no balcão, apenas me olhando. Não ficou surpreso. Era como se já esperasse por aquilo o tempo todo. Por fim, ele se levantou do balcão e colocou a mão pesada e reconfortante no meu ombro. Eles vão tentar te forçar a entrar aí, Belle, disse ele, com a voz rouca. Eles vão tentar te esmagar até virar nada. Não deixe. Mostre a eles do que você é capaz. Ele enfiou a mão no bolso e tirou seu relógio de pulso velho e surrado, o mesmo que usava todos os dias desde que o conheci. Era um relógio simples, de estilo militar, com uma pulseira de lona desbotada. Ele o pressionou contra minha mão. Para você nunca perder a noção do tempo, disse ele rispidamente. Foi a coisa mais gentil que alguém já fez por mim. No dia em que fui embora, ele me levou até o posto da Greyhound em sua velha caminhonete. Não conversamos muito no caminho. Não precisávamos. Ele me acompanhou até o ônibus e, quando eu estava prestes a entrar, ele simplesmente me deu mais um daqueles acenos curtos e bruscos. Significou tudo. Ao subir os degraus do ônibus, tomei uma decisão consciente. Não olhei para trás. Não dei uma última olhada para Maple Creek, para a família Bell ou para o fantasma da garota que eu costumava ser. Encontrei um assento perto da janela e olhei para frente, para a longa estrada aberta, em direção a um futuro que eu iria construir para mim, uma peça de cada vez. Fort Jackson, na Carolina do Sul, no auge do verão, é o lugar mais próximo do inferno na Terra. O ar é denso, quente e tão úmido que você sente como se estivesse respirando água. E os mosquitos são do tamanho de passarinhos. A viagem de ônibus tinha sido um turbilhão de ansiedade e dúvidas. Mas no momento em que as portas se abriram com um chiado e aquela onda de calor me atingiu, eu soube que não havia como voltar atrás. Nas primeiras horas, nossos sargentos instrutores nos despiram de tudo o que nos tornava indivíduos. Tiraram nossas roupas civis, nossos penteados. Vi meus longos cabelos caírem no chão em tufos. E, o mais importante, nossos primeiros nomes. Eu não era mais Elise. Eu era a estagiária Bell. Ou, na maioria das vezes, a Margot Bell. O sargento instrutor, um homem cujo pescoço era mais grosso que a minha coxa, chegou a 1 centímetro do meu rosto, sua voz um furacão rugindo de cuspe e fúria. Você me entendeu, verme? Ele gritou.
Mas então ele se moveu para a pessoa ao meu lado e gritou exatamente a mesma coisa. E para a pessoa depois disso. Pela primeira vez na minha vida, o jogo estava equilibrado. A lama não se importava com quem era banqueiro. A parede de obstáculos não dava mínima se sua irmã era a rainha do baile. A dureza brutal e implacável do treinamento básico de combate era, de uma forma estranha e distorcida, a coisa mais gentil e misericordiosa que eu já havia experimentado. Era justo. Os dias eram um inferno físico de flexões, marchas de mochila e rastejar na terra até meus dedos e joelhos ficarem em carne viva. Mas as noites eram um inferno diferente. Deitada no meu beliche de metal rangente, na escuridão sufocante do quartel, os fantasmas de Maple Creek vinham me visitar. O tom condescendente da minha mãe, o olhar desdenhoso do meu pai, a crueldade despreocupada de Sarafina, tudo isso se repetia na minha cabeça incansavelmente. Houve noites, encharcada de suor e com dores em todos os músculos, em que eu queria desistir, noites em que só queria me enrolar e chorar até não ter mais nada. Mas então, na escuridão, eu me lembrava da oração da serenidade que minha avó havia me ensinado, sua voz um suave zumbido em minha memória. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Eu não podia mudar o meu passado. Eu não podia mudá-los. As vozes deles na minha cabeça eram parte de mim. Mas eu poderia mudar a forma como eu pulei aquela parede de escalada amanhã de manhã. Eu poderia mudar a forma como eu segurava meu rifle, como eu apertava o gatilho para firmar minha mira. Eu tive a coragem de mudar as coisas que eu posso. Então, aprendi a transformar a dor em combustível. Cada flexão se tornou um ato de desafio. Meus braços se esticaram enquanto eu imaginava empurrar seus rostos, suas expectativas, suas decepções cada vez mais para longe de mim. O respeito no treinamento básico é uma linguagem própria. Não é dado e nem exigido. É conquistado, palmo a palmo, com muita dor. Havia um cara no meu pelotão, Riquer, um garoto de fazenda do Texas, enorme como uma casa, que, nas primeiras semanas, deixou claro que me achava uma bonequinha frágil que ia se esvair. Ele zombava de mim baixinho quando eu tinha dificuldade para levantar a mochila ou revirava os olhos quando eu era o último a terminar uma corrida. Mas ele também me viu cair de cara na lama e me levantar sem reclamar. Ele me viu passar meu tempo livre limpando meu rifle até ele brilhar, muito depois de todos os outros terem terminado. Ele me viu me recusar a desistir, para sempre. Um dia, no campo de tiro, algo mexeu. O mundo se resumia à mira frontal do meu M4, ao alvo e à minha respiração constante. Apertei o gatilho várias vezes, acertando cada alvo em cheio. Meu sargento instrutor se aproximou, olhou para o meu alvo de papel e depois para mim. Ele apenas assentiu com um único e firme aceno de cabeça. Nada mal, Bel. Faz de novo. Sem elogios floridos, sem elogios condescendentes, apenas um simples reconhecimento de competência. Valia mais que ouro. Naquela noite, no caos controlado do refeitório, Riquer deslizou sua bandeja para a mesa ao lado da minha. Ele enfiou uma montanha de purê de batatas na boca e olhou para mim. Você pode atirar, resmungou. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. E naquele momento, na linguagem universal e tácita do respeito, nos tornamos parte da mesma tribo. O teste final do treinamento básico de combate é um caldeirão brutal de 96 horas chamado Forja. Ele foi projetado para te quebrar. Marchamos dezenas de quilômetros com mochilas pesadas, dormimos talvez 1 ou 2 horas por noite e realizamos simulações de combate até nossos corpos implorarem por misericórdia. No último dia, durante a última marcha de 16 quilômetros, minhas pernas pareciam chumbo e meus pulmões estavam em chamas. Cada parte de mim queria simplesmente sentar na beira da estrada e desistir. Mas então olhei para frente e vi Riquer, o cara maior e mais forte do nosso pelotão, cambaleando. Seu rosto estava pálido e ele cambaleava de pura exaustão. Sem pensar 2 vezes, aproximei-me dele. Não disse uma palavra. Apenas estendi a mão e soltei sua pesada mochila de munição, prendendo-a à minha mochila já sobrecarregada. Ele olhou para mim, com os olhos arregalados, numa mistura de surpresa e gratidão.
Naquele olhar, eu não era mais Margot Bell nem a boneca frágil. Eu era apenas Bell, seu companheiro de equipe. Ele colocou a mão no meu ombro e eu o ajudei a se firmar. Mancamos os últimos 3 quilômetros juntos, 2 soldados lado a lado. Na nossa cerimônia de formatura, em pé, com meu uniforme impecável, me senti mais alto do que nunca. Quando chamaram os nomes e ouvi soldado de primeira classe Bell, fiquei ereto como uma vara. O nome Bell não era mais a marca de uma família sem amor. Não era mais o peso da decepção deles. Era o nome no meu uniforme, um uniforme que eu havia conquistado. Era uma armadura que eu havia forjado para mim mesmo nos incêndios do Forte Jackson. O Vale Korengal, no Afeganistão, não se parecia em nada com as fotos. Era um lugar de contraste brutal. O sol batia com força, queimando o terreno rochoso até o calor brilhar no chão, enquanto as noites eram frias o suficiente para fazer os ossos doerem. A poeira fina e marrom era uma entidade viva. Revestia nossa pele, se fixava em nossos pulmões e se moía entre nossos dentes. E o silêncio profundo e vigilante das montanhas, era mais aterrorizante do que qualquer som. Mas foi aqui, nesta paisagem hostil e estranha, que finalmente encontrei o que procurei por toda a minha vida. E encontrei minha família. Não era uma família de sangue, mas de laços. Nossa família era o nosso pelotão. Éramos irmãos e irmãs, forjados em dificuldades compartilhadas. Sentávamos-nos na poeira, compartilhando MRS sem graça e selados a vácuo, passando fotos gastas e amassadas de esposas e filhos em casa. Ficávamos de guarda enquanto os outros dormiam, confiando nossas vidas à pessoa ao nosso lado. Ricker, o garoto da fazenda do Texas que antes me via como um fardo, tornou-se o irmão que eu nunca tive. Nosso vínculo era simples, despojado de todas as camadas complexas e tóxicas que eu conhecia antes. Eu sabia com absoluta certeza que ele morreria por mim, e ele sabia que eu faria o mesmo por ele. Não havia condições, nem balanços. Estávamos em uma patrulha de rotina, movendo-nos em fila escalonada por um wadi empoeirado e desbotado pelo sol, quando o mundo simplesmente explodiu. Um dispositivo explosivo improvisado enterrado na estrada detonou logo abaixo do Humvee da frente. O som era um rugido ensurdecedor e de cortar o estômago que rasgou o vale. Antes mesmo que a poeira da explosão inicial baixasse, o crepitar de tiros automáticos irrompeu das cristas acima de nós. Emboscada. Tudo se tornou um borrão caótico de instinto e treinamento, gritos, clarões de canos, cheiro de pólvora e diesel queimando. Caímos na terra, buscando abrigo atrás de qualquer pedra que encontrássemos. Através da fumaça espessa e rodopiante, vi um Humvee. Era um desastre retorcido, envolto em chamas. E vi Ricker. Ele estava preso no banco do passageiro, com a perna presa por um pedaço de metal amassado, o fogo lambendo a porta ao lado. Todos estavam imobilizados, revidando, seguindo o protocolo. Mas meu mundo se reduziu a um único ponto, o rosto de Ricker, contorcido de dor e medo. Minha mente ficou em branco. Não houve pensamento, nem debate, nem ponderação. Todos aqueles meses de treinamento, todos aqueles anos de raiva e sofrimento reprimidos, toda a resiliência que eu havia conquistado, tudo se fundiu em um único e puro instinto. Levantei-me e corri. Corri em direção ao veículo em chamas, o calor era tão intenso que parecia derreter minha pele. Balas passavam zunindo por mim, levantando pequenas nuvens de poeira aos meus pés. Cheguei à porta destroçada, com o fogo crepitando em meus ouvidos, e agarrei a frente da armadura de Ricker. Puxei. Ele gritou quando sua perna foi torcida, mas eu não parei. Firmei minhas botas na terra e puxei com toda a força que tinha, cada injustiça que já havia sofrido alimentando meus músculos. Ele se libertou no momento em que a munição dentro do Humvee começava a evaporar. Arrastei-o para trás do bloco do motor segundos antes do veículo ser destruído por uma segunda explosão enorme. A cerimônia de entrega das medalhas foi um evento formal e estéril. De volta à base operacional avançada, um general de 2 estrelas prendeu a estrela de bronze no meu peito, sua voz ecoando sobre heroísmo extraordinário e bravura em ação. O metal parecia frio e estranhamente leve no meu uniforme. Não significava nada.
O verdadeiro significado, a verdadeira recompensa, veio alguns dias depois, na penumbra do hospital de campanha. Fui ver Riquet. Ele estava deitado em uma cama de lona, com a perna engessada e suspensa no ar. Ele me viu, e seu rosto cansado se abriu num sorriso fraco. Ele estendeu a mão e agarrou a minha, com um aperto surpreendentemente forte. Olhou-me diretamente nos olhos, e sua voz estava rouca de emoção. Você não me abandonou, Bel, disse ele, com a voz embargada. Obrigado. Obrigado por não me deixar para trás. Essas duas frases curaram algo dentro de mim que era muito mais profundo e mais quebrado do que qualquer ferimento que uma bala poderia ter deixado. Elas me deixaram para trás. Minha própria família me deixou para morrer por algo tão trivial quanto o corte de cabelo de um cachorro. Mas eu, diante de um verdadeiro momento de vida ou morte, não o abandonei. Naquela tenda empoeirada e antisséptica, finalmente quebrei a maldição. Naquela noite, de volta ao meu pequeno quarto, não consegui dormir. A estrela de bronze jazia na mesinha ao lado do meu catre, brilhando à luz fraca. Mas não era no metal que eu estava pensando. Eram as palavras de Riquet, ecoando na minha cabeça: você não me deixou. Eu havia provado meu valor no campo de batalha. Eu havia provado isso para o meu pelotão, para o exército e, mais importante, para mim mesmo. Mas havia uma última batalha a travar, aquela da qual eu vinha fugindo a vida toda. Abri meu laptop padrão, o ventilador zumbindo e ganhando vida no quarto silencioso. Abri um novo documento e comecei a digitar. Contei a história toda, o acidente de carro, o hospital, os sussurros, o spa para cães. Escrevi tudo com uma precisão calma e clínica. Não havia embelezamento, nem exagero, apenas a verdade fria, dura e inacreditável. Para o título, escrevi a frase mais simples e honesta que consegui pensar: minha vida foi menos valorizada do que a de um cão de raça. Li tudo uma última vez, com o dedo pairando sobre o mouse. Não se tratava de vingança. Tratava-se de recuperação. Tratava-se de retomar a narrativa que eles haviam controlado por tanto tempo. Tratava-se de liberdade. Dizem que a verdade te libertará. Mas eu estava aprendendo que é preciso ser corajoso o suficiente para falar primeiro. Se você acredita que fiz a coisa certa ao finalmente contar minha história, clique em curtir e digite "Diga a sua verdade" nos comentários para demonstrar seu apoio. Respirei fundo e cliquei em publicar. Pela primeira vez, minha história estava disponível para o mundo, lançada como um sinalizador na escuridão, e eu tinha a sensação de que o mundo inteiro estava prestes a ouvi-la. Minha postagem no blog não só causou impacto, como também causou um terremoto. A história, minha vida foi menos valorizada que a de um cão de raça, viralizou de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Foi compartilhado dezenas de milhares de vezes, primeiro por redes militares e fóruns de veteranos, depois por veículos de notícias nacionais e programas de entrevistas matinais. A narrativa era simplesmente envolvente: a garota de uma cidade pequena, deixada para morrer por sua família em ascensão social, que se torna uma heroína de guerra condecorada. Foi uma história de resiliência tipicamente americana. De volta a Maple Creek, o terremoto atingiu com mais força. A família Bell, outrora o modelo de classe e sucesso da cidade, tornou-se um pária social da noite para o dia. Ouvi, por meio de boatos, um telefonema de um antigo conhecido do ensino médio, que a loja de móveis de luxo do meu pai estava subitamente vazia de clientes. Minha mãe foi convidada a dar uma pausa em seu prestigiado clube do livro. E Sarafina, após uma onda de comentários maldosos, foi forçada a pagar todas as suas contas nas redes sociais. A única coisa que elas valorizavam acima de tudo, sua imagem pública impecável e impecável, foi destruída irremediavelmente. Pela primeira vez na vida, eles perderam o controle da narrativa, porque a história não era mais deles. Era minha. Alguns meses depois, um envelope com aparência oficial chegou à minha base do exército. Era um convite para ser o palestrante principal na Conferência Nacional de Veteranos de Guerras Estrangeiras, em Washington, D.C. O tema era a força da resiliência. Eu estava apavorado, mas sabia que tinha que fazer aquilo. Era o campo de batalha final.
Fiquei nos bastidores, com o coração batendo forte contra as costelas, o zumbido da multidão expectante ecoando suavemente pelo palco. Eu estava com meu uniforme de serviço do exército, o tecido verde impecável parecia uma segunda pele. A estrela de bronze no meu peito pesava, uma âncora sólida da minha nova realidade. Quando chamaram meu nome, entrei no palco, sob os holofotes brancos ofuscantes. Enquanto meus olhos se adaptavam à claridade, examinei o vasto auditório. E então os vi, na terceira fileira, ao centro, meu pai, minha mãe e Sarafina. Pareciam menores, mais velhos. A aura confiante e imperial que sempre carregaram desaparecera, substituída por um olhar magro e assombrado. Uma parte de mim sentiu uma pontada de choque, mas foi rapidamente extinta por uma certeza fria e dura. Eles não estavam ali para pedir perdão. Não estavam ali para se reconciliar. Estavam ali para uma sessão de fotos. Esperavam um espetáculo público de uma reunião familiar emocionada, uma chance de dar uma reviravolta na história, de serem vistos abraçando sua filha heroína e, assim, se redimirem aos olhos do mundo. Eles acharam que poderiam simplesmente entrar no meu palco e roubar os holofotes. Estavam enganados. Caminhei até o pódio, ajustei o microfone e olhei para o mar de rostos. Meu olhar passou direto pela terceira fileira, como se estivesse cheia de estranhos. Respirei fundo, me acalmando. Não comecei com um acidente de carro. Não mencionei o hospital. Nunca pronunciei a palavra cachorro. Minha história, eu havia decidido, não seria mais definida pelo que fizeram comigo. Seria definida pelas pessoas que me reergueram. Contei a eles sobre a Lina, a enfermeira cujo simples ato de segurar minha mão no escuro me lembrou que a decência humana existe. Contei a eles sobre George Miller, o velho fuzileiro naval que deu emprego a uma garota fantasmagórica e lhe ensinou que respeito se conquista com suor, não se herda pelo nome. Contei a eles sobre Riquer, o garoto da fazenda do Texas que se tornou meu irmão na poeira do Afeganistão, um vínculo forjado não em uma sala de estar confortável, mas no cadinho do medo compartilhado e da confiança absoluta. Eles têm um ditado, eu disse, minha voz clara e firme, amplificada por todo o salão silencioso. Sangue é mais espesso que água. Mas eu aprendi uma verdade diferente. Aprendi que uma verdadeira família não é definida por linhagens. É definida por lealdade. Família é sobre quem corre em sua direção quando o resto do mundo está fugindo. Família é sobre quem aparece na hora da verdade. Família é a mão que te tira de um veículo em chamas, o aceno silencioso de respeito de um mentor, a palavra gentil de um estranho quando você não tem mais nada. A cada palavra, eu sentia que estava assentando os tijolos da minha nova vida, uma fundação construída sob meus próprios termos. E a cada tijolo que eu assentava, eu sentia o martelo de demolição balançando, destruindo a fachada falsa e oca do mundo deles. Eles vieram resgatar sua história, mas não perceberam que eu não era mais um personagem dela. Eu era o autor de uma nova. Encerrei meu discurso, com os olhos fixos na parede do fundo do auditório, no futuro. E então, quero dizer isso a todos que se sentem invisíveis, disse eu, elevando a voz com uma força que eu nunca soube que possuía. Para todos a quem foi dito que não são suficientes, seu valor não é um presente que os outros podem conceder ou tirar. É algo que você constrói para si mesmo. Você o constrói com seu suor, com suas lágrimas e com a coragem de nunca, jamais, desistir de si mesmo. A sala inteira se levantou. Os aplausos foram uma onda estrondosa e avassaladora de som e apoio que me inundou. Não era pena, ou era respeito. Quando os aplausos finalmente começaram a diminuir, meus olhos se voltaram para a terceira fileira. Estava vazia. Eles tinham sumido. Eles haviam escapado em algum momento durante a ovação de pé, incapazes de encarar a verdade, incapazes de existir em uma história onde não eram os heróis. A retirada silenciosa e covarde deles do palco que eu havia construído para mim, da verdade que eu finalmente havia reivindicado como minha, foi a rendição mais doce que eu poderia ter imaginado. Minha vida agora é em Fort Carson, Colorado. É um mundo distante da paisagem plana e úmida de Ohio. Aqui,
O ar é fresco e limpo, e as montanhas rochosas dominam o horizonte ocidental, um lembrete constante e silencioso da verdadeira força e permanência. Seus picos recortados, muitas vezes cobertos de neve mesmo no verão, fazem os dramas da minha antiga vida parecerem impossivelmente pequenos. Agora sou sargento. Lidero um esquadrão de novos recrutas, cujos rostos demonstram uma mistura de medo e determinação que conheço muito bem. Minha vida encontrou um novo ritmo, um ritmo que eu mesmo estabeleci. É simples. Acordo antes do amanhecer, com o ar frio e cortante nos meus pulmões. Corro, treino, ensino. Nos fins de semana, eu faço caminhadas. Às vezes, o Riquer vem comigo. Ele foi designado para cá depois de se recuperar, um pedido que ele mesmo fez. Caminharemos por horas montanha acima, com os únicos sons sendo das nossas botas na trilha e o vento assobiando entre os pinheiros. Não falamos muito sobre o passado. Não precisamos. A paz tranquila entre nós diz tudo o que precisa ser dito. Somos sobreviventes. Somos uma família. Algumas semanas atrás, durante um exercício de corrida de obstáculos, vi algo que me fez lembrar de estar olhando para um espelho. Uma jovem soldado raso, Davis, lutava contra um muro alto. Ela era pequena, como eu, e seus braços tremiam de exaustão enquanto tentava, sem sucesso, se levantar. O resto do esquadrão já havia passado e seguido em frente, deixando-a sozinha lá embaixo, com o rosto tomado pelo pânico e pela vergonha. Eu vi o momento exato em que ela estava prestes a desistir. O sargento instrutor que eu costumava ser teria gritado com ela, mas eu não era mais aquela pessoa. Caminhei até lá, minhas botas silenciosas na terra. Não gritei. Apenas estendi a mão. Está tudo bem, Davis, eu disse, com a voz calma e baixa. Já passei por isso, bem aqui. Agora respire fundo. Vou te mostrar onde colocar os pés. Vamos superar isso juntos. Ela olhou para minha mão estendida, com os olhos arregalados de surpresa. Então, ela a pegou. Naquele momento, quando sua mãozinha agarrou a minha, senti uma profunda sensação de completude, como se um círculo tivesse acabado de se fechar. Eu me tornei a pessoa de que tanto precisava quando tinha 19 anos e estava sozinha. Transformei minhas próprias cicatrizes em um mapa para outra pessoa. Há cerca de 6 meses, recebi um envelope grosso de um escritório de advocacia em Ohio. Minha avó havia falecido em paz, dormindo. Minha primeira reação foi uma onda de tristeza, mas logo veio outra. Dentro, havia uma cópia do testamento dela. Ela havia criado secretamente um fundo fiduciário anos atrás e, em um último e silencioso ato de desafio ao próprio filho, havia deixado seu terreno de 2 acres para mim. Junto com os documentos legais, havia um pequeno bilhete escrito à mão, com a letra trêmula, mas clara. Plante suas próprias flores, minha menina, dizia. Não voltei para o funeral. Em vez disso, vendi a terra. Sabia que nunca encontraria paz ali. Peguei cada centavo da venda e criei um pequeno fundo para bolsas de estudo. Dei a ela o nome de Bolsa Lina, em homenagem à enfermeira que me deu $100 e um motivo para acreditar novamente na gentileza. Ela concede uma bolsa anual a um jovem de origem difícil que deseja cursar enfermagem. Escrevi uma última carta aos meus pais. Não era raivosa nem acusatória. Era um documento simples, de uma página, informando sobre a bolsa de estudos que agora existia na cidade deles, um legado de compaixão nascido da crueldade deles. Nunca recebi uma resposta, e isso era perfeitamente normal. Eu não precisava de uma. Esta manhã, acordei cedo, bem antes do toque da corneta. Peguei minha velha caminhonete e dirigi para fora da cidade, para longe da base. Estacionei em uma colina com vista para as vastas planícies que se estendem desde a base das montanhas. Subi no capô da caminhonete com uma caneca fumegante de café preto, a cerâmica quente em minhas mãos, e observei o sol nascer. Começou como uma tênue linha cinza-púrpura no horizonte, lentamente se transformando em laranja e rosa, um fogo se espalhando pelos confins do mundo. Os primeiros raios de luz se derramavam sobre os picos das montanhas rochosas, afugentando as sombras dos vales abaixo.
A luz era quente no meu rosto, e percebi, sentado ali, que não havia pensado neles, nenhuma vez. Meu pai, minha mãe, Sarafina, eram apenas personagens de um livro que eu tinha terminado de ler há muito tempo. Eles viviam suas vidas tranquilas e vazias em Maple Creek, uma cidade cujas ruas eu não conseguia mais visualizar com clareza. Eles estavam presos no silêncio de suas escolhas. Mas eu estava aqui. Eu tinha o direito de viver uma vida vibrante, forjada a partir das minhas próprias escolhas, sob este vasto e infinito céu do Colorado. E essa, no fim, foi a única justiça que realmente importou. Era liberdade. Era paz. E é aí que minha história termina. Mas é aí que minha vida realmente começou. Por tanto tempo, minha voz foi silenciada. Mas, ao compartilhar essa jornada com vocês, sinto que finalmente a recuperei para sempre. O apoio de vocês nos comentários ao longo do caminho significou mais para mim do que vocês jamais saberão. Acredito que todos merecem encontrar o seu próprio nascer do sol, a sua própria paz. Se esta história ressoou com você, há muitas outras aqui esperando para serem ouvidas. Por favor, considere se inscrever e curtir. Isso realmente ajuda essas histórias a alcançar outras pessoas que talvez precisem ouvi-las. Obrigado por ouvir.